Infelizmente, a gente ainda vai continuar falando de mulheres grávidas vítimas. Dessa vez, a gente vai relembrar para você um caso, porque ela está precisando da nossa ajuda. Um ano depois de ser atropelada de propósito por um motorista no Bugio, na zona norte de Aracaju, a nossa equipe voltou à casa de Bárbara Milena. Mas antes a gente precisa relembrar para você o caso de fato. O que aconteceu? Ela estava atravessando uma rua, a gente tem as imagens disso. Ela estava atravessando uma rua quando o motorista estava em alta velocidade entrando na rua e ela gritou para ele: "Ei, vai devagar, espera aí, vai devagar." Ao passo que ele fez o exato contrário. Ele acelerou o carro e atropelou ela, que caiu no chão. Quando a gente viu essas imagens por aqui, a gente até achou que o pior pudesse ter acontecido com ela. Mas graças a Deus ela não teve ali, pelo menos fisicamente, nada de extrema gravidade. O motorista foi identificado e preso. Só que depois disso, apesar da filhinha dela ter ficado tranquila, dela conseguir ter tido, né, a filha com saúde, como vocês estão vendo nas imagens, a Bárbara agora precisa de ajuda, minha gente, psicológica e psiquiátrica. Ela está com o que a gente chama de sofrimento mental. A reportagem é de Lucas Moura. Quem vê Maria Vitória assim, chegando ao seu primeiro aninho, cheia de vida, e não sabe a história toda, não vai imaginar pelo que a pequena passou para vir ao mundo. Vitória é a filha de Bárbara, a mulher que foi atropelada ainda grávida no Bugio. Tudo aconteceu no dia 14 de março do ano passado. A vítima saiu de casa para levar até a escola o lanche do seu outro filho, Luiz, hoje com 7 anos. O carro passa, há uma discussão e logo após, Bárbara é atropelada, aparentemente de forma proposital. A mãe foi levada ao hospital e felizmente não teve graves sequelas físicas. No dia 1º de junho daquele ano, Vitória nasceu. Chegou a ficar internada na UTI neonatal, mas logo foi para casa. À época, nós chegamos a visitar a recém-nascida. Fomos novamente à casa dela e fomos bem recebidos pela Vitória, que estava até de roupa junina. Tudo que uma mãe quer é ver os filhos assim, cheios de vida. Eu acredito que toda mãe, ela quer ver o seu filho bem, né? E para mim ver ela evoluindo assim, é muito gratificante, né? Sabe que ela não teve nada realmente assim. É muito lindo ver ela crescendo a cada dia, a cada mês, saudável. Em relação ao caso, Bárbara ainda anseia por justiça. Eu entreguei ele à justiça, né? Eu não posso nem desejar nada para ele, mas que impune não pode continuar, né? Ele não pode ficar impune porque o que ele fez foi grave. Da mesma forma que ele fez comigo, ele se sentindo impune, ele pode querer fazer com outras pessoas e até mesmo quanto a mim, né? Pelo que ele me fez, eu posso não ter tido nenhuma sequela, que eu posso dizer assim, externa, né? Mas fica as sequelas internas, né? O medo, o trauma, o susto, que foi muito grande, num período em que o período da gestação é um período muito sensível para uma mulher. Então, eu vivi tudo aquilo no período mais sensível da minha vida, né? Então, eu acredito que não pode ficar impune. Ele tem que ser responsabilizado pelo que ele fez, devido à gravidade, né? Quando foi atropelada, Bárbara já possuía um diagnóstico de transtorno esquizoafetivo. Tudo o que aconteceu só agravou a situação. Como eu já passava por esses problemas psicológicos, veio a agravar, até porque interferiu no meu dia a dia. Quando eu saio na rua, não é a mesma coisa que era antigamente. Quando eu escuto uma buzina, quando eu vejo um carro vindo na minha direção, não é a mesma coisa. Fica um trauma muito grande que interfere no meu dia a dia, na minha realidade mesmo.
e levar meu filho na escola, ir buscar, ir no mercadinho, na padaria. Interfere muito, porque é uma dor que eu vivo todo dia. O problema hoje é que ela precisa passar por um psiquiatra para tratar o que está sentindo e não consegue. Depois do acontecimento, pra cá, não tive nenhum apoio, não tive nada, nem medicamento, nem consulta, nem psiquiatra, não tive nada. Até foi pedido pelo posto de saúde, mas não foi liberado. Me encaminharam para o CAPS, no CAPS também foi feito o agendamento, mas no dia da consulta teve ponto facultativo. Eu estou me sentindo abandonada mesmo, porque são quase 2 anos que eu estou esperando por uma consulta. São quase 2 anos que eu estou tomando a mesma medicação, na mesma quantidade, porque só quem pode passar uma medicação para mim é um psiquiatra. Eu tenho 2 filhos para criar, tem dias que eu não consigo nem levantar da cama. De tristeza, é uma tristeza tão grande que o meu corpo, ele fica paralisado. Aí como é que eu vou ter disposição para cuidar do dia a dia, se eu não consigo nem me levantar? Porque só quem sabe é quem passa. Quem tem um transtorno, quem tem depressão, quem tem ansiedade, só sabe quem passa. Além de tudo isso, ainda tem os problemas financeiros. Sem trabalhar e acumulando dívidas, Bárbara pede ajuda. Eu estou sem condições financeiras, eu estou desempregada. O que eu consigo fazer é para sobrevivência minha, eu vivo de aluguel. Tenho 2 crianças dentro de casa, despesa de criança, todo mundo sabe que não é barato, né? E é assim, dessa forma. Eu estou muito abalada, estou muito triste, porque se eu não estiver bem, se eu não estiver com a minha saúde boa, como é que eu vou criar os meus filhos? Como é que eu vou viver com os meus filhos no dia a dia? Uma pessoa que conseguiu salvar 2 vidas, a sua e a da sua filha, da forma que foi, de forma tão intensa, tão forte como você fez, na queda protegendo ali a sua barriga, enfim, todo esse trauma e depois o medo porque esse homem ficou solto por bastante tempo. É natural, meu amor, que você sinta tudo isso. O que não é natural é que você não tenha um acompanhamento semanal. Isso aí não é normal, não. Isso não é normal. A gente pediu um posicionamento da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, que nos informou que a paciente agendou por 2 vezes atendimento psicológico, mas não solicitou nenhuma consulta ao psiquiatra. E aqui, gente, eu quero dizer uma coisa. Nem as pessoas mais instruídas, nem as pessoas que têm condições financeiras conseguem ter discernimento do que ela precisa, se é um psicólogo ou se é um psiquiatra. Normalmente, isso deveria ser feito no primeiro atendimento, em que ali o profissional vai avaliar, vai acompanhar e com o tempo ele vai dizer, olha, neste momento, sua terapia ou seu atendimento aqui comigo precisa também de um acompanhamento ao psiquiatra. Então você faz isso e isso e isso. Agora dizer que em 1 ano ela foi atendida 2 vezes e que ela não solicitou, gente, isso é muito complicado. E outra, como é que só foi atendida 2 vezes em 1 ano? Uma pessoa com traumas tão profundos. A gente deixou o contato dela aí na sua tela, justamente caso você seja psicólogo ou psiquiatra e precise, aí na verdade a conta, né? A gente precisava lá do número dela, mas a gente vai dar o nosso. Vamos colocar o nosso? 99652-0105, 99652-0105. Caso você seja psiquiatra, se sensibilizou com essa história, se quiser fazer de forma voluntária, a gente passa o contato dela, você faz isso, esse trabalho. Se quiser também contar pra gente como é que está sendo esse processo, a gente te entrevista e te dá toda visibilidade. Eu espero que esse caso se resolva, viu, Bárbara? Estamos juntas.